Bom dia! Ele ressuscitou. Hoje é o dia 4 de abril de 2021, domingo da ressurreição de Jesus Cristo, e nós queremos glorificar a Deus por essa grande oportunidade. Ele ressuscitou. Aleluia! Eu quero lhe convidar a orar comigo nessa manhã. Vamos orar juntos? Querido Deus, nós queremos te glorificar e te exaltar, porque através da ressurreição de Jesus Cristo, nós também temos a esperança de ressuscitar um dia para a vida eterna. Por isso, Pai, nós queremos exaltar o teu santo nome, te glorificar e te implorar, Senhor, que tu estejas conosco durante todo esse culto agora da manhã, durante a escola bíblica dominical, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Ó Deus, que tu possas falar ao nosso coração de forma poderosa. A nossa gratidão por Jesus Cristo é tremenda, nós nem sabemos direito como expressar isso, mas nós queremos, Senhor, te bendizer, te exaltar e declarar que só tu és digno de todo louvor, toda honra e toda exaltação. Em nome de Jesus é que nós declaramos isso. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero lhe convidar a cantar conosco o hino de número 99 do cantor cristão, de título Ressurreição. Eis Deus na sepultura, mas com poder ficou, ressuscitou, da sepultura saiu, em triunfo e glória ressurgiu, sendo a morte seu, onde agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Com precaução, com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder, onde agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, oh, graças alcançou. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou. Ele não ficou preso à cruz, ele não ficou preso à sepultura, mas ele ressuscitou. E hoje nós estamos declarando isso, nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Nós estamos às quintas-feiras estudando o Evangelho de João. E a partir do capítulo 20 de João, ele traz um relato da ressurreição de Jesus e das aparições que Jesus fez. É claro que ele não cita todas, mas ele cita as principais. E eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida.
Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisto ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria? Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Aleluia! Nós vemos aqui o relato de como as pessoas, de como os discípulos e Maria Madalena tiveram acesso a Jesus e como Jesus se mostrou a Maria Madalena, e logo na sequência o capítulo 20 mostra Jesus aparecendo aos discípulos, aparecendo a Tomé, aquela passagem tão especial que a gente conhece tanto, de Jesus pedindo a Tomé para colocar o dedo lá nas feridas. E hoje é um dia que nós celebramos, porque aconteceu num domingo de Páscoa. É interessante que os cristãos não celebram Páscoa. A Páscoa não é uma festa cristã. A Páscoa é uma festa judaica. E nós não celebramos a Páscoa. Mas o nosso Redentor, ele ressuscitou numa Páscoa, num domingo de Páscoa. Por essa razão, sempre no domingo de Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressuscitou e por isso nós temos a esperança da vida eterna, a esperança de poder ressuscitar com Ele para a vida eterna. Nós estamos em campanha de missões mundiais e a nossa promotora de missões, Rose Watanabe, está conosco. Bom dia, Rose. Você está por aí perto? Ah, pronto, ela apareceu ali. Bom dia, espera aí que a gente vai botar aqui mais som para você. Eu lhe ouvi direitinho. Ah, tá. Olá, Rose. Tudo na paz, minha filha? Graças a Deus, tudo em paz. Glória a Deus. Ouvindo bem? Já estamos ouvindo bem. Pode falar. Então estamos aí, né, em campanha de missões mundiais. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos projetos, né, um projeto recente de 2020, que é a Fome no Mundo, HFI. Na verdade, a gente começou esse projeto e virou um programa agora. E o público-alvo, né, os países-alvo, são aqueles países que nós já tínhamos missionários e que estão em contato com muitas comunidades carentes mesmo esfomeadas. Então, assim, de acordo com a FAO, nós temos aí mais ou menos 1,2 bilhões de pessoas na insegurança alimentar. O que seria insegurança alimentar? Pessoas que não têm alimento em quantidade ou qualidade suficiente. E mais 250 milhões de pessoas em extrema fome, né? Pessoas que estão correndo risco de vida por fome
aos missionários, querendo, né, levar o evangelho, mas tendo contato com essas pessoas esfomeadas. Então foi desenvolvido esse projeto que se transformou num programa, né? E hoje, né, a Junta tem feito vários vídeos de profissionais de saúde mesmo, né? Orientando algumas coisas, orientando, por exemplo, como fazer uma horta. Missionários estão sendo capacitados a ensinar, né, a fazer horta, onde eles possam tirar dali da própria terra, né, pelo menos o sustento, e ter como também comercializar aqueles produtos. Então, gente, nós aí algumas pessoas podem perguntar, Rose, mas por que a gente, né, vai estar atendendo a essas pessoas que estão passando fome lá fora, se aqui no Brasil a gente tem tantas pessoas, né, em nossa volta também passando fome? Mas, irmãos, é o seguinte, não é que a gente vai deixar de ajudar aqueles que estão aqui, né, próximos de nós. A gente deve se preocupar com esses daqui, mas a gente não pode perder de vista os que estão longe, porque os que estão longe, os missionários estão fazendo aquilo, né, que Jesus mandou, que é ir a todos os cantos da terra pregar o evangelho. E como pregar o evangelho para uma pessoa, né, que está passando fome, né, necessitando mesmo de comer, de dar aos seus filhos? Como provar, como mostrar, demonstrar o amor desse Deus que eles vão estar levando, né, as boas novas, sem estar levando também o sustento? Então, a gente precisa, sim, se preocupar com esses povos não alcançados que estão em fome no mundo, né, no Brasil e no mundo. Então, como eu tinha falado aqui, a IBAV, né, a nossa Igreja Batista Água Viva, não tem somente um compromisso com a comunidade local, mas nós temos um compromisso com as juntas de missões estaduais, nacionais e mundiais. Então, nesse momento, né, nesta manhã de campanha de missões mundiais, o meu apelo é que a gente possa estar orando mesmo, para que a gente, como IBAV, como igreja, a gente possa pensar em estratégias, que a gente possa aumentar os nossos recursos, né? Que a gente possa, não sei, ver de que forma a gente pode aumentar aí o nosso alvo, que é tão pequeno, né, de R$ 1.200, mas como o pastor Cleverson sempre fala, apesar de ser pequeno, nas mãos de Deus, isso vira muito, apesar de ser tão pouco. Então, nós vamos ler aí, ver o nosso tema, a nossa divisa. Por favor, Minho. Então, nosso tema, viva o poder de transformar. E a nossa divisa que está lá em 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Graças a Deus. E aí, queria apresentar aqui para vocês. Não sei se travou aqui para mim. Não, tá me ouvindo, né? Só queria apresentar aqui para o pessoal de Amargosa, né? Eu sempre tenho falado para alguns pacientes, eu sempre prescrevo essa plantinha, que é a Ora Pronobis. Isso aqui é uma punk que é riquíssima em nutrientes. Então, assim, a gente está num momento onde muitas pessoas estão passando fome, né? E pessoas que têm condições até, têm acesso ao alimento, mas está sem condições de comprar mesmo a proteína animal. A gente tem visto aí o aumento dos preços de carne. Essa planta, gente, é conhecida como bife vegano. Ela é riquíssima em ferro e cálcio, né? E eu, como conhecedora, que Deus me permitiu conhecer, né? Eu não posso deixar de sinalizar isso aqui. Então, quem for da cidade de Amargosa, que tiver interesse em pegar mudas, eu tenho distribuído, né, mudas, né, para vários pacientes. E aí, quem tiver interesse também, a gente colocar essas mudas no meio das comunidades, né, mais carentes aqui da cidade de Amargosa, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito, porque pode até não matar aquela vontade de comer uma coisa, né, tão saborosa como estão acostumados.
mas dá para fazer várias receitas, várias preparações e pode tirar muita gente, né, da fome e desse risco de morte. Então, queria orar nesse momento, né, pedir a Deus que, assim como os missionários estão lá ensinando, né, a plantar, né, a fazer uma horta, que a gente aqui também possa fazer alguma coisa aqui na nossa comunidade local. Então, deixo esse chamado, né, se vocês tiverem interesse, só é falar comigo através do direct ou com o pessoal da igreja, né, que eu vou ter o prazer de estar disponibilizando essas mudas. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus Pai de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, porque, ó Pai, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós pedimos misericórdias, ó Deus, porque nessa pandemia, ó Pai, a fome no mundo tem crescido. Nós pedimos misericórdias, ó Deus, pelos nossos missionários que estão tão distantes, estão em contato com pessoas tão carentes, ó Pai, tão necessitadas, Senhor. Que o Senhor possa nos dar estratégias e continuar movendo os nossos corações para poder ajudar, ó Deus, de alguma forma. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a angariar mais recursos, ó Deus, para mandar para esses locais, Senhor, de forma que eles possam levar as boas novas, mas também possam, ó Pai, ajudar no sustento, ó Deus, dessas pessoas, dessas famílias, Senhor. Senhor Deus, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos por cada vida aqui presente, te agradecemos pelos missionários, ó Deus, pelos voluntários, e que o Senhor continue, ó Pai, trabalhando e movendo os nossos corações, ó Deus, para fazer a tua vontade aqui nesta terra. Em nome de Jesus, fica conosco hoje e para todo sempre. Amém. Agora a gente vai ouvir o clipe e logo em seguida passa a palavra aí ao pastor Cleves.
Pronto. Ok, nós queremos agradecer a Rose por sua preciosa participação, é sempre motivador. Nós estamos mudos, pronto. Aí, agora sim. Estão me ouvindo, né? Nós queremos agradecer a Deus pela vida de Rose, ela que tem sempre nos motivado, nos incentivado a participar das nossas campanhas de missões. Que Deus, assim, de uma forma muito especial, continue abençoando a vida de Rose, dando a ela as estratégias para nos balançar sempre na direção da contribuição à obra do Senhor, fazendo dessa obra tão especial algo de importância e relevância para nós, né? Às vezes a gente se compadece da obra, mas não faz o que tem que fazer, né? E eu sei que nesses tempos a gente precisa realmente de estratégias. Eu sempre separei eu mentalizava ali o que eu pedi a Deus direção e tal. E dessa vez eu disse, se eu não começar a separar minha oferta antes, vai chegar o dia e eu não vou ter o valor que Deus colocou em meu coração. Então eu já comecei toda semana, eu separo um pouquinho para na época de levantar o nosso alvo, né, a nossa oferta, nós possamos atingir o nosso alvo. Então, peça a Deus que lhe dê sabedoria para que você possa também fazer assim, né? Fazer assim e que nós juntos como igreja possamos contribuir de forma significativa para essa obra tão importante. Eu quero lhe fazer um convite nessa manhã. Eu pedi a Emerson que coloque aqui. Hoje à noite, nós teremos um momento muito especial no nosso culto. É um culto onde celebraremos a ceia do Senhor e teremos uma cantata, a cantata Viva Está. Nós vamos participar com uma parte dessa cantata. Na verdade, serão 3 músicas dessa cantata, mas está muito bonito. Teremos participação de vários irmãos de outras cidades, inclusive do exterior. Tem gente da Hungria, tem gente dos Estados Unidos, tem gente de outras igrejas aqui de Amargosa participando. Então vai ser um momento muito especial. Eu quero lhe convidar, bote aí na sua agenda, convide as pessoas para participar. Em especial, eu queria que você anotasse uma coisa. Nós vamos transmitir em todas as plataformas, no YouTube, no Facebook, pelo Instagram, mas da última vez na cantata de Natal, tanto o YouTube como o Facebook, eles começaram a bloquear a transmissão a partir de um determinado momento, porque essas músicas têm direitos autorais. Quando a gente executa na igreja, é claro, a gente não precisa pagar por direitos autorais, mas quando é uma execução em aberto, assim, eles cobram direitos autorais. Então nós pedimos aos irmãos e os amigos que eles indicarem que entrem pelo Zoom. A nossa sala do Zoom à noite ela não estará aberta como está agora pela manhã, vai precisar de autorização para entrar, mas é claro que os seus convidados, você vai avisar para a gente, olha, eu convidei fulano, cicrano, e aí nós vamos dar acesso a essas pessoas para que assistam conosco pelo Zoom, porque no Zoom não há cortes e você pode desfrutar da cantata completa, ok? Então fica aí o nosso convite. Emerson, salvo engano, já até disponibilizou o link, não foi, meu? Já colocou no grupo? Ainda não, né? Mas agora, durante a tarde, ele já vai colocar no grupo o link do culto da noite e você pode disponibilizar o link do Zoom para que os seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho possam também assistir essa cantata. Viva Está! Está muito bonita, muito linda e emocionante. Eu recomendo mesmo que você participe e convide, ok? Já enviei convite aí para meio mundo de gente. Espero que à noite nós possamos ter um culto muito bonito aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos cantar? Celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, nós vamos cantar porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo não, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, podemos crer no nosso encontro com Ele. Quando Ele diz, vou preparar-vos lugar, nós podemos ter a certeza de que o nosso lugar está preparado e que Ele virá para nos buscar. Estamos ali com o professor Yuji, já apostos. Bom dia, Yuji. Graça e paz. Mais um dia de ABD, com uma aula programada aí para nos abençoar. E eu queria orar pela vida de Yuji, que vai nos trazer essa palavra agora pela manhã. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de estudar mais uma vez a Tua palavra. Eu quero orar nessa hora, Senhor, pela vida de Yuji, que vai nos ministrar mais uma aula, que Tu possa, Senhor, agir através da vida do Teu servo, que ele seja o Teu porta-voz nesta manhã e que ele seja o primeiro a receber da Tua porção nessa hora, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado em nossas vidas e te imploramos humildemente, continua a falar conosco, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, homem de Deus, você está com a palavra? Bom dia, pastor, bom dia a todos. Está me ouvindo bem? Sim, sim. Beleza, então. Então hoje a gente vai para a última aula do livro 2, que é a conclusão prática. Para começar, eu quero ler o texto que está em 1 Coríntios 15. Mion, você libera aí para minha compartilhamento. Está liberado. Hoje tem dois motivos, para a gente ler esse 1 Coríntios 15, né? Primeiro, porque é o relato de Paulo da veracidade da ressurreição de Cristo, né? E hoje Cristo já ressuscitou, né? São 9h30 da manhã, ele ressuscitou logo ao amanhecer, bem cedinho. As mulheres foram ao sepulcro e o sepulcro estava vazio, né? E também, né, eu considero esse texto de 1 Coríntios 15, que vai do versículo 1 até o versículo 11, um resumo, né, uma compilação do Evangelho de Cristo, né? Paulo, nesses 11 versículos, ele vai fazer um apanhado e colocar as coisas mais importantes a respeito do que significa o advento de Cristo aqui na Terra. E é justamente disso que
crer em Deus não é algo irracional, muito pelo bastante plausível que existe, além da nossa realidade, né, nosso universo, que esse ser parece mais com uma pessoa, às vezes, né? Ele vai reconhecer a impossibilidade de alcançar o conhecimento desse ser apenas pela racionalidade e vai enfatizar a importância da revelação, né? E aí, no segundo capítulo, está terminando hoje, ele vai mostrar no que os cristãos creem, né? Com base na autoridade da palavra. Conclusão prática, ele vai justamente fazer o fechamento dessa primeira parte do livro, né? Que é a comprovação da racionalidade da fé e, uma vez que você admite, né, sentido, né? Então, há um momento em que você tem que aceitar, não vem de nós, vem de Deus, né? Uma obra de Deus na nossa vida, ele desperta em nós a fé, e pela fé nós entendemos que a Bíblia é a sua palavra, né? E uma vez que você entende isso e aceita isso, né, dentro do que é a vida cristã, vai explicar qual é o sentido da nossa fé, né, dentro dessa realidade que é a nova vida cristã. Então, por que a gente acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? O que é que significa acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Por que a gente acredita que a morte dele é suficiente para nos garantir a salvação, né? E ele vai fechar isso nesse quinto capítulo do livro 2, né, no que creem os cristãos, e a partir da próxima semana a gente vai começar a tratar das três partes da moral, né, que já é a segunda parte do livro. Então, em 1 Coríntios 15, Paulo vai falar assim para os irmãos lá da cidade de Corinto: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E aí ele começa a expor o âmago da fé cristã, né? E o que foi que ele recebeu dos outros apóstolos? Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Quando ele fala segundo as Escrituras, ele obviamente não está falando ainda do Evangelho, né, e nem das cartas, né, do Novo Testamento, porque as cartas foram provavelmente escritas antes dos Evangelhos, mas ele está falando aqui dos profetas e da lei, né? Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e também a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Então, meus queridos, esse é o Evangelho de Cristo, né? Qualquer coisa que foge disso, né, está em desacordo com a missão de Cristo aqui na Terra, e é o que Lewis está falando desde o início do capítulo, né? A gente viu que na alternativa estarrecedora, ele conclui dizendo, né, Jesus Cristo não foi um mestre de moral, ele não nos deu essa opção. Então, ou ele foi louco, né, do tipo que acredita que é um quiabo, ou ele foi estudante do PSOL, como aquele sermão, aquele estudo da semana passada, que eu ainda não consegui ler.
ou ele foi o que ele realmente, o que ele disse que era. Ele era Deus, né? E aí no Penitente Perfeito ele explica, né, por que o sacrifício de Jesus Cristo funciona. Pelo menos uma teoria, né? O que importa para a gente é que funciona, né? Então o sacrifício de Jesus Cristo é a lei, é a realidade. Por que funciona é a teoria, né? Então nós apresentamos uma teoria, a teoria que Lewis acredita e que eu compartilho com ele boa parte da tese que ele defende naquela teoria, né? Para mim também é que faz mais sentido. E hoje a gente vai fazer essa conclusão e ele vai retomar alguns pontos importantes, alguns pontos que estão aqui. Por exemplo, Paulo faz questão de dizer aqui no capítulo 15, né, que depois que ressuscitou, Jesus Cristo apareceu a Pedro e aos 12. Né? O que é que isso significa? Significa dizer que existem testemunhas confiáveis da ressurreição de Cristo. Mas alguém pode dizer, não, Pedro e os 12 estavam mancomunados, né? Porque faziam parte da seita. Como inclusive Caifás fala, né, depois da morte de Cristo com Pilatos, e diz, é importante preservar a segurança da tumba, porque vai que durante a noite os discípulos roubam o corpo de Jesus e dizem que ele ressuscitou. Então, para não ter dúvidas, né, de que não foi isso que aconteceu, né, que não foram Pedro e os 12 que roubaram o corpo e depois disseram que Jesus ressuscitou, então Paulo ainda diz, depois de aparecer a Pedro e aos 12, ele aparece a mais de 500 irmãos, de uma só vez, né? E ele diz, a maioria ainda vive. Mais uma vez, isso significa dizer que existem testemunhas confiáveis de que Jesus Cristo, de fato, ressuscitou, né? E depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Então, ele vai dizer, tem coisas que a gente efetivamente chega por modo racional. A gente vai raciocinando, vai analisando as coisas e chega em determinadas conclusões. Em outras conclusões, não é possível chegar racionalmente, né? No entanto, essas coisas em que nós acreditamos, mesmo que a gente nem sempre tenha chegado a ela de forma racional, e é por isso que ele próprio escreve aos Romanos dizendo que o justo viverá pela fé, né? Mesmo não chegando nelas de forma racional, a gente vai chegar... essas coisas precisam fazer sentido, né, dentro da realidade que a gente vive. Então a gente vive agora no que ele vai chamar de uma supra-realidade, né? A gente vive dentro de um novo universo, né? Para além daquele universo material. A gente reconhece uma outra realidade, que é a realidade de Deus e de Cristo, e isso precisa fazer. As coisas em que a gente acredita precisam fazer sentido dentro desse universo, né? Eu vou aqui agora compartilhar a minha tela com a apresentação do dia. Deixa eu mostrar minha barra de ferramentas para poder compartilhar. Assim que eu parar de me morder com o computador, vocês vão ver minha tela. Sim, agora sim. Tela 2. Conseguem ver? Tá bonitinho aí, né? Inspirado aí pela arte de Minho para o thumb do YouTube. Eu fiz essa apresentaçãozinha também, parece que ficou legal. Então, o que é que a gente tem para hoje, né? Hoje a gente tem a conclusão prática. E eu achei massa essa figura, né? Porque ela começa com interrogação e termina com uma lâmpadazinha acesa, né? Então a gente começa o primeiro livro tentando descobrir se faz sentido crer em Deus ou não, e chega no final do segundo livro, né, com essa convicção. Toda convicção, obviamente, parte de uma crença, né? O fato é que quando a gente está convicto de alguma coisa, é porque a gente chegou à conclusão de que a nossa crença é plausível, faz sentido, né?
Eu me lembro de uma vez estava acompanhando a discussão de um amigo meu na internet, com ele defendendo o teísmo, o pessoal defendendo o ateísmo, né? E num dado momento ele fala que existe um sistema de crenças em qualquer coisa que você defenda, né? Inclusive na própria ciência. Então existe um momento em que o que vale é aquilo que você crê, né? E você faz ciência muitas vezes motivado por aquilo que você crê. E aí uma pessoa falou, uma menina que estava discutindo, falou, não, nós não temos fé. Aí ele falou que isso era fé também, né? Aí ela diz, não, nós não temos fé, nós temos convicções. Ou seja, mudou de nome, mas significa a mesma coisa. Então, essa luzinha amarela, né, não é necessariamente que nós chegamos à comprovação científica de que tudo que a gente quer crer é verdade. Mas, na verdade, nós chegamos à conclusão racional de que tudo que a gente crê faz sentido, né? E, portanto, nós cremos que essa é a realidade. Então, a gente não pode se dissociar as coisas, né? E acreditar que tudo é desenvolvido de forma racional, né? E ele vai tratar disso nesse capítulo, né? Então, ele começa, mais uma vez, fazendo um resumo, e esse resumo dessa vida é bem sintético, né? Do capítulo anterior, né, que é o penitente perfeito, e ele começa dizendo que Cristo entregou-se e humilhou-se de forma perfeita. Essa conclusão que ele chega no final do capítulo. E ele também explica para a gente que ele se entregou de maneira perfeita, porque ele era Deus, né? Quer dizer, a perfeição, no final das contas, é porque ele era Deus, era a única pessoa que poderia fazer isso perfeitamente, né? No entanto, a entrega e a humilhação aconteceu porque ele era homem, né? Então, ele era 100% homem, 100% Deus, né? Duas naturezas aparentemente opostas, mas não necessariamente coexistindo na mesma personalidade, na mesma personagem, né? E somente essa combinação de duas naturezas poderia fazer o que Jesus Cristo fez, que era por intermédio de sua morte, resgatar ou dar uma oportunidade de reconciliação entre Deus e os homens, né? Por isso que muitas vezes a gente chama Jesus Cristo de ponte, né? E por isso que a gente diz, e Paulo fala que ele é a verdadeira religião, né? E religião vem do latim religare, né? Que significa religar. Obviamente, o nome é até meio que óbvio chegar nessa conclusão etimológica. Mas Jesus Cristo é realmente quem faz a ponte, é quem religa o homem a Deus. E por que somente ele pode fazer isso? Porque o homem não pode acessar a Deus por iniciativa própria, né? E para cumprir a sua própria palavra, Deus não pode simplesmente abonar todo o pecado do ser humano, né? Então, somente alguém que é Deus e é homem consegue fazer essas coisas. E ele vai relembrar, né, o título do capítulo, né, em que creem os cristãos, ou no que creem os cristãos, e aí ele vai relembrar, vai fazer uma síntese, né, daquilo que ele tem mostrado que é a fé cristã, né, de forma mais consistente, mais profunda, não aquela fé cristã panfletária ou aquele arremedo, né, de fé cristã que os não cristãos normalmente costumam fazer para depreciar a fé em si, né? E essa frase parece que sintetiza, no final das contas, tudo que ele quer dizer. Se alguém compartilha a humildade e o sofrimento de Cristo de alguma forma, também temos de compartilhar de sua conquista da morte e encontrar nova vida depois de termos morrido. E nisso nos tornamos criaturas perfeitas e perfeitamente felizes, certo? Então, o que é que ele está dizendo aí? Que encontrar, né, ou colocar em prática os ensinos morais de Cristo, né, não faz sentido se você não compartilhar a morte de Cristo, porque é a morte de Cristo que é de fato importante, né? Então você não consegue nem obedecer e nem seguir os ensinamentos morais de Cristo se antes você não morrer. Porque Cristo nos ensina um padrão de vida que está além das nossas capacidades naturais por causa do pecado.
Então, somente a morte de Cristo é que vai remediar o pecado em nós, né? E vai nos tornar pessoas perfeitas e perfeitamente felizes. E ele vai continuar. Isso significa muito mais do que simplesmente seguir seus ensinamentos, né? E vai explicar também o que é que ele quer dizer com criaturas perfeitas e perfeitamente felizes. Muitas vezes isso nos torna arrogantes, ou muitas vezes também isso transmite para a sociedade uma ideia de arrogância. Só vocês estão salvos, só vocês são bons, só vocês são perfeitos, só vocês têm acesso a Deus. E às vezes a gente acredita que isso é mérito nosso. Mas aí ele fala, eu vou só avançar um pouco, para não perder esse raciocínio. Ele diz assim, ó, ele não acha, né, o cristão, que o cristão mesmo, ele não acha que Deus nos amará porque estamos sendo bons, mas que Deus nos tornará bons porque Ele nos ama. Então, ser perfeito não é uma propriedade atingida por nossos próprios esforços, e não é exclusivo daqueles que tiveram uma iluminação e por sua própria iniciativa, né, alcançaram esse patamar de perfeição, né? Isso é mais uma dádiva que Deus dá a todo aquele que crê nele, né? Isso pode ser comparado ao telhado de uma casa de jardim, que não atrai os raios do sol porque é brilhante, mas é brilhante porque o sol irradia sobre ele. Então nós somos perfeitos e perfeitamente felizes, não por mérito nosso, mas por obra da graça divina. Então, ao invés de sermos arrogantes, né, e orgulhosos, antes nós devemos nos orgulhar da cruz e sermos humildes e entendermos que estaríamos, né, no inferno, né, sem a graça divina, porque é isso que merece todos nós. Nós não merecemos o céu, nós merecemos o inferno. E aí ele profundo conhecedor da sua cultura, e ele vive um momento em que a ficção científica, motivada pelas grandes descobertas científicas, né, atinge um momento de ouro, né? A gente tem, obviamente, a ficção científica no século XVIII, né, século XIX, principalmente, período vitoriano, a época dos grandes exploradores, né? Inclusive nosso irmão Livingstone, que não só foi explorador da Royal Society, como foi missionário também, morreu na África pregando o Evangelho e explorando, né? Descobriu a Victoria Falls, né? No século XX, né, com o desenvolvimento da tecnologia, você tem, mais uma vez, um período de grande... na primeira metade do século XX, né? Um período de grande produção da ficção científica. E aí ele contextualiza isso, né, dentro daquilo, ele traz esse apelo, né, para quem está ouvindo ele, no caso, né? As pessoas muitas vezes se perguntam quando será dado o próximo passo da evolução, o passo para além do ser humano. Mas na visão cristã, esse passo já foi dado, né? Ou seja, ele está dizendo, o futuro já chegou, e chegou já faz um tempo, né? Já faz 2000 anos, né? A gente que não está querendo enxergar isso. Ele está dizendo que ele diz que em Cristo uma nova espécie de ser humano surgiu. E a nova vida que começa com ele deve ser posta dentro de nós, né? Imagine que nessa época o H.G. Wells, nessa época, quer dizer, no final do século XIX, o H.G. Wells escreve A Máquina do Tempo. E na Máquina do Tempo, né, o protagonista do livro, ele vai para um futuro distante em que a raça humana se dividiu, né, por causa do processo evolutivo, se divide em duas espécies, né? A espécie original, o Homo sapiens sapiens, e uma espécie evoluída que se chama Morlocks, né? Aliás, quem gosta de X-Men e tal, aqueles Morlocks lá que vivem no subúrbio,
no metrô de Nova York é uma referência ao trabalho de Wells, né? E esses Morlocks seriam o próximo passo da evolução humana, né? Então isso era algo que estava muito presente na cultura naquele momento. E ele vai dizer, não, na verdade a gente não precisa esperar o futuro para ver a nova espécie de seres humanos. Isso já existe, né? O ser humano já deu esse passo de evolução no instante em que Cristo morreu e ressuscitou. Na verdade, em 2 instantes, né? Quando ele morre e depois 3 dias, quando ele ressuscita. Há um hiato aí de 3 dias para que esse passo evolutivo aconteça, né? O que é que ele está querendo dizer com isso, né? Que a gente, depois da queda, decai moralmente, decai espiritualmente, e a gente evolui moralmente e evolui espiritualmente depois que a gente recebe a vida de Cristo. E ele vai falar sobre como essa vida é infundida no ser humano, né? Ele vai falar que é de modo bem esquisito. Da mesma forma que a vida de um novo ser humano é formada de modo estranho, essa nova vida, ou esse passo evolutivo que acontece do ser humano natural para o ser humano em Cristo, né? Também acontece de modo estranho, né? E ele, obviamente, vai dar a visão dele nesse caso. Isso não é uma visão compartilhada por toda a tradição cristã, mas é uma visão que está muito presente na tradição romana e na tradição anglicana, né? E em certa monta, em certa quantidade, né? Muito mais atenuada na teologia reformada, né? Quem tiver interesse, volta lá na playlist e procura as doutrinas batistas e procura lá sobre as ordenanças, né? Principalmente sobre o batismo, sobre a ceia do Senhor, né? Em que eu falo sobre isso, ao ponto de vista dos protestantes, particularmente dos batistas, né? Nós cremos em ordenanças, nós não cremos no sacramento, né? Nisso, Pedro me ajudou a me lembrar aqui a palavra. Nós não cremos que a Eucaristia e que o batismo e o casamento, por exemplo, sejam sacramentos, ou seja, sejam modos de infusão da nova vida em Cristo, né, no cristão, né, coisa que acontece na tradição católica e anglicana, né? Participar dos 7 sacramentos para o católico é receber, de fato, a graça, né? Para a gente não. Para a gente participar da ceia não é receber a graça, né? Para a gente, a Eucaristia é uma ordenança. A gente celebra, né, como um memorial. A gente entende a importância disso, inclusive a importância litúrgica, né? Eu estava conversando com o Guleno essa semana, ele falando como a liturgia é importante para criar hábitos, né? E a gente... o que muda de fato a nossa vida são os hábitos, não necessariamente aquilo que a gente aprende de forma racional. Eu posso aprender coisas, né? Acreditar que aquilo é verdade e mesmo assim não colocar em prática. Mas a liturgia, né, nos obriga a isso, né? Porque a liturgia desenvolve na gente o hábito, e é o hábito que que transforma a nossa vida, né? Então a gente entende a importância litúrgica, a importância pedagógica das ordenanças, mas a gente não entende que a vida de Cristo é infundida em nós por intermédio desses atos litúrgicos, né? Como acontece no anglicanismo e no catolicismo romano, né? Os reformados calvinistas entendem isso também como sacramentos, muito embora numa visão diferente, né, do romanismo e do anglicanismo. Eles também não acreditam que de fato precisa se batizar para ser salvo, mas acreditam que há algo além do que simplesmente um memorial, né? Mas volte lá e dê uma olhada nessa aula para vocês entenderem melhor o que é que eu estou falando. Então ele vai dizer que Deus inventou esse processo de infusão de nova vida no ser humano, que ele chama de processo evolutivo, né? O próximo estágio da evolução humana. E ele diz que há 3 coisas que infundem a vida em Cristo, né? Que é justamente o batismo, a fé, né?
O batismo, a fé e a ação misteriosa que os cristãos dão nomes diferentes, né? Que podem ser Santa Comunhão, Eucaristia, Santa Ceia, a Ceia do Senhor, né? A tradição batista é chamada de Ceia do Senhor, de Santa Ceia, né? Então essas três coisas infundem a vida de Cristo. Ele está querendo dizer que na tradição católica, na tradição anglicana, de fato, isso complementa a fé, né? Então, uma vez que você tem fé, você recebe a graça de Deus, e a graça é concretizada ou finalizada uma vez que você se batiza, uma vez que você se batiza, uma vez que você toma parte do corpo de Cristo por intermédio da Eucaristia. Como protestantes e como batistas, inclusive ele vai citar também nossos irmãos metodistas, né? A gente acredita que a fé é suficiente, que, portanto, o batismo e a Eucaristia são ordenanças, né? E liturgicamente nós estamos ensinando ao corpo de Cristo os efeitos da fé. E ele, obviamente, deixa a porta aberta, né? Ele é humilde o suficiente para reconhecer que ele tem apenas uma versão dessa história, que é a versão anglicana, né? Mas ele deixa a porta aberta. Ele diz assim, ó: não estou dizendo que não possa haver casos especiais nos quais ele tenha sido infundida sem um ou mais desses elementos, né? O caso, por exemplo, do malfeitor ao lado de Cristo, né? Ele não se batizou, ele não participou da Santa Ceia. No entanto, Jesus Cristo garante que pela sua fé ele estava salvo, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? E ele vai dizer, ó, meu amigo metodista iria querer que eu falasse mais sobre a fé e menos, proporcionalmente, sobre os outros dois, né? A Eucaristia e o batismo. Então, qualquer um que queira ensinar a doutrina cristã irá, na verdade, recomendar que todos os três elementos sejam usados. E isso é suficiente para o nosso presente propósito, né? Ele deixa bem claro, desde o início do livro, no primeiro livro, inclusive, que ele não vai fazer a defesa de uma tradição cristã específica, né? Na verdade, ele está mostrando o saguão de entrada. E a partir daí, o ouvinte, e agora leitor, vai escolher em que porta quer entrar. Não tenha medo da autoridade. Então, mais uma vez, ele está fechando as pontas que eventualmente possam ter ficado soltas. E eu falei disso, né, quando a gente estava discutindo o capítulo 15 de 1 Coríntios, né? A importância da autoridade. Veja bem, ele obviamente não está dizendo que a autoridade em qualquer situação suficiente para resolver todas as questões racionais, né? Mas ele está dizendo que a autoridade não pode ser negligenciada, ok? Existe na retórica uma coisa que a gente chama de argumento de autoridade. O que é argumento de autoridade? É a famosa carteirada, né? Você é doutor em alguma coisa. Então, se alguém te questiona sobre determinada coisa que você se acha, né, ou para a qual você tem competência e autoridade no assunto, muita gente não se dá o trabalho de explicar para essa pessoa por que aquilo é assim ou é assado. Simplesmente isso é assim, é assado, e eu estou dizendo porque eu sou doutor, né? Isso é muito comum. Normalmente, quando a gente quer desviar o foco da discussão, né? Quando a gente não tem um bom argumento para contrapor ao nosso adversário, né? Normalmente a gente faz o chamado apelo à autoridade, ou apelo ao argumento da autoridade. Isso normalmente é rechaçado, né? Num debate sério, num debate honesto, né? Mas ele está dizendo que o argumento da autoridade nem sempre é desonesto. Na verdade, em alguns momentos, em algumas áreas das ciências, principalmente das ciências sociais, das ciências humanas, a autoridade é quem fala mais alto. Por exemplo, se você é historiador, né, e você está investigando um fato histórico, você obrigatoriamente precisa dar fé aos documentos históricos, né? Óbvio, você vai tentar descobrir qual dos documentos você tem à sua mão é o mais confiável e qual é o grau de confiabilidade que cada documento tem.
E você vai tentar montar um panorama, né, e um cenário, e vai tentar verificar quais das versões é a que faz mais sentido. Mas, de certa forma, você não tem acesso ao fato, você tem acesso a relatos sobre esse fato. E aí você precisa confiar que algum daqueles relatos fala a verdade, né? E em relação à fé cristã, é exatamente isso que acontece. Por isso que Paulo faz questão de dizer, ó, eu estou dizendo que Jesus ressuscitou, né? Eu não tenho como levar vocês, né? Fazer vocês voltarem no tempo, estarem lá no sepulcro de Jesus para ver ele ressuscitar. Infelizmente, não tenho o poder de fazer isso. O que eu posso dizer é que ele apareceu a Pedro e também apareceu aos 12 apóstolos. E depois ele apareceu a mais de 500 irmãos, a maioria dos quais ainda está vivo. Posso dar o endereço deles, o e-mail, o telefone, o WhatsApp, vocês entram em contato e perguntem, né, se realmente eles viram Jesus Cristo depois de ressuscitar, né? E para nós chega essa palavra escrita, né? Então ele está dizendo para quem está no saguão, né? Quem acompanhou ele até aqui chegou no saguão. Ele está dizendo, não tenha medo da autoridade. Nem sempre a autoridade, recorrer à autoridade significa fugir do debate. Mas é que existem outras coisas além da racionalidade pura. E a gente não consegue atingir a racionalidade, atingir certos objetivos com a racionalidade pura. E aí ele vai dar o exemplo da cidade de Nova York, né? Mais uma analogia. Ele escreve então, não tenha medo da autoridade, da palavra autoridade, pois acreditar em coisas com base na autoridade não significa nada mais do que acreditar nelas porque você considera a pessoa que as contou a você uma fonte confiável, né? Então ele vai dar o exemplo da cidade de Nova York. Ó. O homem comum a cidade de Nova York, ele vai dizer assim, ó, ele inclusive já fala isso em outro momento do livro, né? Eu só sei que Nova York existe sem ter ido lá porque eu confio no relato de pessoas que foram lá. Então, alguém relatou isso para mim pessoalmente, eu vi isso em um livro, né, algum livro de viagens, um livro de romance, um romance que cita a cidade de Nova York como cenário, né? Enfim, supostamente eu nunca posso ter ido à cidade de Nova York, mas eu não tenho dúvidas que a cidade de Nova York existe, né? Por quê? Porque alguém de confiança, ou em quem eu tenho confiança, ou algum veículo no qual eu tenho confiança, relatou a existência de Nova York, mostrou essa cidade de forma consistente, coerente, né? Então, os relatos são muito parecidos a respeito da cidade, e por causa disso, mesmo sem nunca ter ido a Nova York, eu acredito que a cidade de Nova York existe. Eu não posso ter chegado a essa conclusão simplesmente pelo raciocínio. Eu não posso ter imaginado uma cidade, né, e chegado racionalmente, né, por causa e efeito, à conclusão 100% racional de que efetivamente a cidade de Nova York tem que existir, né? Ela não precisa existir, ela não é um sujeito necessário. A cidade de Nova York não é necessária, ela é contingente, né? Mas eu acredito que ela existe. E aí ele vai dar um exemplo que combina muito com os nossos dias atuais, né? O homem comum acredita no sistema solar, em átomos, em evolução e em circulação do sangue com base na autoridade. Ele está falando um homem comum, não está falando um cientista. Porque os cientistas dizem que essas coisas existem. Toda e qualquer afirmação histórica sobre a face da Terra é crida com base no princípio da autoridade. Foi o que eu falei da pesquisa na história. A Lisandra que está aí online, depois pode até nos ajudar em relação a isso, né? Então o que ele está dizendo? Eu sou uma pessoa comum, né? Eu não sou cientista, eu não tenho formação em ciências, nem técnica, nem acadêmica, né? Eu moro num país em que a educação científica é extremamente deficitária. Por que eu acredito que a Terra gira ao redor do Sol e não o contrário? Porque alguém de confiança me falou isso. Alguém que era cientista, ou que era um professor de ciências, né?
E hoje a gente tem questionado, inclusive, essas autoridades, né? A gente sempre tem que questionar, óbvio, mas existem situações em que a gente tem que confiar, porque eu não tenho competência para isso. Eu não estudei, por exemplo, não estudei suficiente de virologia, né, para discutir com um virologista dentro da sua área o que é que o vírus da Covid faz e como ele pode ser combatido, né? O que é que a vacina contra a Covid faz e se ela é segura ou não. É óbvio que isso não isenta a comunidade científica de me explicar de um modo acessível aquilo que eu preciso saber, né? E dentro daquilo que eu posso entender, eu tenho que verificar a veracidade e se isso faz sentido ou não. Mas existe um passo, né, que é o passo de fé. Eu tenho que acreditar na autoridade, porque eu cheguei no meu limite, né? Ele diz: não tenha medo, confie, né, que a Bíblia revela aquilo que é verdade. Qual a metodologia adequada para provar a existência dos fatos bíblicos, né? Tem uma aula também sobre isso, sobre a autoridade da palavra, e a gente falou sobre a crítica textual, que é o que hoje se usa para verificar quais fragmentos antigos, né, são os mais confiáveis, né? E em função disso a gente acaba definindo o quão confiável é a Bíblia. E muito embora existam várias variantes textuais diferentes, né, a gente chega na conclusão de que nenhum ponto central do cristianismo é influenciado por essas variáveis textuais. Nada que faz parte do cerne da nossa fé é influenciada pelas variáveis textuais. Nesse sentido, todas as variáveis textuais vão chegar na mesma informação. E ele vai dizer aqui: alguém que duvida da autoridade nos demais assuntos, da mesma forma que as pessoas fazem com aqueles fatos relativos à religião, deveria se contentar em não saber nada de nada. Então, por exemplo, tem coisas na ciência que eu, como cientista e professor de ciências, eu creio, porque não está dentro da minha área, né? Dentro da minha competência, né? Não faz parte do meu trabalho específico, eu não sou capaz de discutir, né? E eu creio, por exemplo, eu creio que alguém que pesquisou um assunto e publicou isso numa revista científica avalizada por pares, né, com um índice de impacto razoavelmente alto, né, uma boa avaliação qualis, né, eu confio que aquilo pode não ser a verdade, mas é o mais próximo da verdade que aquele outro cientista chegou, né? E se eu preciso daquela informação para convalidar alguns dos meus dados, eu vou citar ele no meu próprio trabalho e dizer: o que eu estou dizendo faz sentido, porque essa pessoa que pesquisou isso antes de mim também chegou em conclusões parecidas. Ou, uma vez que fulano de tal disse que isso funciona dessa forma, eu posso concluir que meus dados revelam tal comportamento da matéria, né? Então, dentro da própria comunidade científica, né, a gente se vale da autoridade. O próprio Thomas Kuhn vai dizer que a ciência se move em torno de paradigmas, né? Então, algum cientista de nome falou alguma coisa, estou falando de modo muito simples, toda a comunidade científica vai aceitar que aquilo seja verdade até que alguém prove o contrário. Então ele está dizendo que não duvida que quem em algum momento não acaba fazendo uso da autoridade como referência de verdade, né, simplesmente não vai saber nada de nada, porque em última instância há sempre um passo de fé. Então, muito embora a gente não concorde, né, com a questão da infusão da vida por meio dos sacramentos da vida de Cristo, existem coisas em que nós concordamos, né? E aparentemente a maior parte dos cristãos também. Um cristão pode perder a vida em Cristo. Sim, na verdade aqui é mais uma coisa em que discordamos. Um cristão pode perder a vida em Cristo, que foi posta nele, e ele tende a esforçar-se para mantê-la. Na hora que eu comecei a ver o movimento aqui, eu acho que a gente já estava numa coisa em que discordamos, não? Não, é porque caiu só pro YouTube,
Então ele estava vendo, mas não viu a hora que o YouTube caiu. Eu vou começar aqui, então não tenha medo da autoridade, né? Na verdade, tentar fechar aqui, porque eu acho que essa parte a gente já tinha visto. Mas o que a gente estava falando sobre não tenha medo da autoridade é não tenha medo de confiar na autoridade. Às vezes a gente superestima a nossa racionalidade. E a nossa racionalidade tem limites, né? E ele estava falando, dando o exemplo da cidade de Nova York, eu não posso chegar exclusivamente por meio da racionalidade à conclusão de que a cidade de Nova York existe e é real. Eu, na verdade, só creio que a cidade de Nova York existe, muito embora eu nunca tenha ido na cidade de Nova York, porque eu conheço relatos confiáveis disso. Eu assisti programas de televisão, eu conheço pessoas que foram lá e me falaram que foram, né? Pessoas que tiraram foto da cidade. Se você observar, tudo isso pode ser manipulado. É o problema da teoria da conspiração, né? Porque a teoria da conspiração sempre pode ser verdade, né? Se você parar para pensar, eu sempre tenho uma justificativa, né? Que se você disser não, mas se não for assim, pode ser de outro jeito. Então, todos os fatos a respeito da cidade de Nova York pode ser uma grande conspiração, e a cidade de Nova York pode nunca ter existido, né? Eu nunca vi, eu tá me dizendo assim, igual a Austrália, o continente australiano nunca existiu, né? Pode ser uma grande teoria da conspiração, né? Pode ser que o Acre não exista também, né? Eu nunca fui lá e é distante pra caramba de onde eu tô, né? Cajazeiro existe porque eu já morei lá. Eu posso garantir a vocês que existe. Mas eu posso estar agora tentando enganar vocês. Então, Cajazeiras é uma lenda urbana de Salvador. Não existe Cajazeiras, né? Tudo pode ser uma grande teoria da conspiração. Então, se eu viver nessa paranoia, ele vai dizer mais tarde aqui, né? Quem duvida de tudo, né? Quem duvida de tudo precisa se contentar em não saber de nada, vai ficar o tempo todo duvidando das coisas, né? E ele diz, ó, eu confio na cidade de Nova York porque pessoas e relatos confiáveis me disseram que ela existe. Logo, eu me dou o direito de, mesmo não racionalmente, não chegando à conclusão de que a morte de Jesus Cristo pode fazer o que eu estou dizendo que faz, eu me dou o direito de crer. Porque primeiro faz sentido dentro do universo de coisas em que eu creio. E segundo, existem relatos de pessoas de que de fato Jesus Cristo ressuscitou, voltou aos céus, né? E pessoas que para mim são pessoas confiáveis, né? O Plantinga vai dizer que a racionalidade não é nossa única fonte de conhecimento. Lisandra, que é professora de história, também é capaz de nos dizer isso, né? A nossa memória, a nossa percepção do momento e motivado pela nossa história de vida também são fontes de informação nem sempre confiáveis, né? Por isso que a gente precisa montar o quadro para ver até que ponto essas coisas fazem sentido, mas são válidas, né? Então não tenha medo da autoridade. Aí eu falei que a gente tem um estudo sobre a autoridade da palavra e a gente mostra, né, qual é a metodologia que a gente usa hoje, que a teologia hoje, para provar a confiabilidade dos fatos bíblicos, né? E, obviamente, por serem fatos históricos, obrigatoriamente nós dependemos de testemunhos confiáveis, né? E aí a gente passou para uma coisa que a gente não concorda, que é o fato do cristão perder a salvação, e batistas e calvinistas, de forma geral, vão estar do lado oposto a essa afirmação. Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Eu estava falando da interpretação do texto aos Hebreus, né? Que a gente entende que o que está escrito lá é que se uma pessoa salva perder a salvação, né, seria necessário que Jesus Cristo voltasse ao mundo, encarnasse novamente, se sacrificasse novamente, ressuscitasse novamente, para que a gente pudesse ter acesso a Deus mais uma vez, né? Já que a gente recebeu essa salvação de graça, uma vez que a gente rejeita ela, a gente não pode ter novamente acesso a ela, a menos que outro sacrifício
pudesse ser feito. O sacrifício que ele fez é definitivo. Isso está literalmente escrito na Bíblia, de uma vez por todas. Então, você só tem essa possibilidade. Se você rejeitar essa possibilidade, Jesus Cristo vai ter que fazer outro sacrifício para que você possa novamente ter acesso. Portanto, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas em oposição a essa crença, né, que a gente não compartilha, a gente estamos de acordo com o fato de que um cristão não é uma pessoa que nunca comete erros, mas uma pessoa capaz de se arrepender e dar a volta por cima, começando de novo, depois de todo o tropeço que der. Porque a vida em Cristo está dentro dele, curando o tempo todo, capacitando-o a imitar até certo ponto o tipo de morte voluntária que Cristo em pessoa assumiu, né? Então, por que até certo ponto? Porque a gente não vai morrer de fato, mas a gente em carne, né? Mas a gente morre em espírito, né? Então é aquela morte, né? De reconhecer que você é mal, de reconhecer que você precisa se arrepender, né? De reconhecer que você precisa voltar para Deus, né? De você encerrar a sua campanha de rebelião contra Deus, que ele fala no penitente perfeito. Então isso é uma espécie de morte, né? E a gente precisa ser uma pessoa nova para fazer isso, porque quem é mal precisa se arrepender, mas não consegue, né? Somente a pessoa que é boa consegue se arrepender, mas uma pessoa boa de fato não precisa, né? Então o bom precisou morrer para que a gente compartilhasse de sua morte e pudesse ser capaz de se arrepender dos nossos próprios pecados. E aí aquela frase que eu antecipei, né? Se você acha que é bom, que você se tornou cristão porque você é bom, você, como cristão, está pensando errado, né? Você se tornou bom, em certo sentido, porque a graça de Cristo lhe alcançou, né? Na verdade, você está em processo de santificação. A sua natureza já foi regenerada, mas você precisa ser ajustado até o final da história, que é quando Cristo vier glorificar a sua igreja. Mais uma aula que a gente tem sobre isso lá na playlist sobre doutrinas batistas, que é a doutrina da salvação. Então, se quiser entender mais sobre isso, volta lá e assiste essa aula também. E quero deixar bem claro que quando os cristãos dizem que a vida de Cristo está dentro deles, não está se referindo simplesmente a algo mental ou moral, né? Ele está dizendo, na verdade, que a igreja é um corpo suprabiológico, né? Nós efetivamente, né, fazemos parte de um organismo vivo que é muito maior do que nós, né? Tem um livro do Isaac Asimov, chama Nêmesis, em que os caras chegam num planeta, uma lua, na verdade, e a lua parece que tem vontade própria. Acontecem umas paradas bizarras nessa lua, lá um monte de gente morre. Eles não conseguem colonizar essa lua porque a lua parece ter vontade própria, né? E no final das contas, né, já vou dar o spoiler aqui, existem vários micro-organismos nessa lua, bactérias. No entanto, essas bactérias interagem entre si, né, e cada bactéria em si não é uma coisa muito importante, né? Parece ser apenas uma bactéria, mas quando elas se conectam e elas agem de forma sinérgica, né? Uma interagindo com as outras, aquilo vira uma grande consciência. Então é um grande organismo suprabiológico que tem algum tipo de consciência. Por isso que essa lua parecia que tinha vontade própria e queria expulsar os seres humanos de lá, né? É mais ou menos isso que ele está querendo usar como analogia para o que é a nova vida em Cristo. Fazer parte de uma nova vida em Cristo, né, como isso é o próximo passo da evolução humana, não é você ser um único indivíduo, é você fazer parte de um corpo que é muito maior do que você. Então dizer que a nova vida em Cristo, né, que Cristo vive em nós, não é uma mera figura de linguagem, mas é um fato, né?
E ele aí, inclusive, vai dizer, né, vai explicar por que, de certa forma, isso explica por que a ceia, o sacramento, difunde a vida de Cristo em nós, né? Porque não são apenas atos puramente mentais, né? A gente entende a liturgia daquela forma, né? A liturgia é pedagógica, é para criar em nós o hábito, né? Eles interpretam como sendo algo mais sobrenatural, né? A liturgia do sacramento, de fato, infunde a vida de Cristo em nós, né? Num certo sentido, a gente revive Cristo no meio da igreja por meio dos memoriais, né? Então, quando a gente se batiza, a gente está revivendo aquele momento, né? E está participando simbolicamente na nossa compreensão da morte e da ressurreição de Cristo. Isso já aconteceu por meio da fé, mediante a graça. Mas a gente faz isso, né, para demonstrar isso publicamente, que a gente agora faz parte desse corpo suprabiológico que é a igreja, né? Quando a gente ceia, quando a gente participa do corpo e do sangue de Cristo, a gente simbolicamente, liturgicamente também está demonstrando isso. Mas isso se manifesta no nosso dia a dia, né, como igreja. Inclusive, ele vai falar isso fazendo missões, né? Quando a gente coloca o nosso próprio corpo à disposição da vontade de Deus, né, para agir na sociedade como parte desse corpo. Então, a igreja ela não tem apenas uma função espiritual nesse sentido, né? Mas ela exerce a sua espiritualidade na comunidade. Se a comunidade não consegue perceber Cristo agindo por intermédio da igreja, então tem alguma coisa errada. Esse corpo suprabiológico está em coma, está paralisado e ele precisa agir. O homem precisa harmonizar em si espírito e matéria. Ele está dizendo isso porque Deus nos criou assim. Deus não valoriza apenas o nosso espírito. Deus valoriza também a nossa matéria. Deus fez a comida para a gente comer, né? Deus nos deu prazer para a gente desfrutar desse prazer. Agora, isso precisa estar harmonizado com os propósitos espirituais. E é por isso que a igreja tem paradigmas muito bem especificados sobre essas coisas, né? Sobre o casamento, sobre o sexo, sobre o que comer e o que não comer em determinado sentido, né? Não porque a gente acredite que isso é algo que complementa a nossa salvação, mas porque isso exterioriza a fé que nós temos, né? O casamento cristão, a gente já falou sobre isso também, é pedagógico, é didático, ele mostra por analogia, e isso acontece na Bíblia o tempo todo, a relação de Deus com a sua igreja, né? Se você olhar os profetas maiores, eu estou lendo os profetas nesse momento, né? E, inclusive, quando eu leio Jeremias e vejo o que está acontecendo com a igreja hoje, me dá realmente, a gente começa a ficar preocupado. Mas você vai ver, por exemplo, em Ezequiel, o tempo todo Deus fala para Ezequiel, faça isso, porque alguém vai perguntar a você o que é que isso significa, e aí você vai explicar e vai profetizar sobre o meu povo. Uma objeção, né, que podem se fazer: não é terrivelmente injusto que essa nova vida seja confinada a pessoas que ouviram falar de Cristo e foram capazes de crer nele? Ou seja, é aquela acusação de arrogância, né, de supremacia religiosa. Vocês creem, só vocês estão salvos, isso é ruim, isso é mal, vocês são maus por causa disso, porque vocês são arrogantes, vocês acham que são melhores do que os outros, né? E vocês querem tomar conta do mundo, querem dominar tudo, né? Na verdade, é o contrário, né? E a gente precisa entender, a gente é cristão não porque a gente acha que é bom, a gente acha cristão porque a gente tem certeza que nós somos maus. Por isso que nós nos tornamos cristãos. Ser cristãos não é sobre o quanto eu sou bom. Ser cristão é sobre o quanto eu sou mal. E se eu sou mal e a graça de Cristo me alcançou, então, na verdade,
Não é que apenas eu fui capaz de crer. Todas as pessoas são capazes de crer. Então não é uma questão de querer dominar o mundo e pregar um tipo de supremacia religiosa. Quer dizer que se eu fui capaz de crer, todo mundo é capaz de crer. E como membro desse corpo suprabiológico, o mínimo que eu posso fazer é oferecer essa possibilidade às pessoas. A igreja se comportou sempre assim? Não, às vezes a igreja, durante um tempo nefasto, acreditou que a crença, que a fé em Cristo poderia ser imposta. Né? Inclusive os batistas surgem no momento em que a liberdade religiosa está sendo proposta, né? E a obrigação de ter uma fé estatal está sendo questionada, né? Tem uma aula sobre isso também, liberdade religiosa. Olhe lá, repare como esse capítulo fecha, né? Um monte de coisa que a gente crê. Né? Então ele vai dizer que isso não faz sentido, porque não é uma questão de eu querer dominar o mundo e de eu achar que eu sou melhor do que os outros, e é injusto porque eu creio e outra pessoa não crê. Não, qualquer pessoa pode crer. Né? E ele vai dizer, eu não sei quais são os planos de Deus para os outros. Né? Na verdade, eu posso responder por mim nesse sentido. Então não faz sentido ficar de fora por causa dessa rusga. Né? Não faz sentido eu não crer, né? Porque eu acho injusto que somente algumas pessoas creem. E aí ele diz, pelo contrário, devemos aumentar o corpo para que ele trabalhe mais. Ele diz, eu nunca vi ninguém ficar mais... nunca vi alguém cortar a mão de uma outra pessoa para que essa pessoa trabalhe mais. Né? Lewis é o mestre das analogias. Né? Se você quiser ajudar aqueles que estão do lado de fora, terá de acrescentar sua própria pequena célula ao corpo de Cristo, que é o único que pode ajudá-lo. Mais uma objeção, né? Porque Deus aportou sob disfarce nesse mundo ocupado pelo inimigo e iniciou uma espécie de sociedade secreta para sabotar o diabo. Né? Por que Deus simplesmente não aparece e não diz, eu sou Deus? Faz milagres e maravilhas, né? Agora, né? Para todo mundo ver. Extermina, né? Quem ele quer exterminar, ressuscita quem ele quer ressuscitar, para não deixar dúvidas de que ele é Deus. Né? A primeira coisa que ia acontecer, né, é que a rebeldia não iria acabar. E isso é um fato histórico, gente. Né? Eu estava lendo ontem um artigo, na verdade, entrevista com o diretor do Hospital Albert Einstein, Hospital Israelita de São Paulo, ele falando da angústia dele sobre como as coisas estão acontecendo em relação à Covid. Aí eu comecei a ler os comentários, aí vários comentários dizendo você está falando isso porque você quer sua UTI cheia. Né? Então não adianta, você vai abrir seu coração, Deus vai abrir o coração dele, ele vai se mostrar, mas vai ter alguém que vai apontar e vai dizer, ó que cara tirano. Né? Ele chega aqui e nos dá outra opção, eu vou crer nele porque ele não me deu outra opção de fazer uma coisa diferente. Né? Então a rebeldia, ela está instalada, isso é patente na história da humanidade, e mesmo que Deus, né, apareça desse jeito, né, se ele nos der a oportunidade de não crer, a gente vai continuar não crendo. Então isso não é desculpa. Né? E tem mais um detalhe, que é uma das coisas mais interessantes que ele vai falar, né? Quando o autor se apresenta no palco, é porque a peça acabou, pai. Ou seja, Deus vai se apresentar, sim, mas ele vai para terminar o show. Ele vai aparecer para encerrar a história. Então, primeiro, ele se apresenta e se revela de modo que ele está chamando pela fé. Né? Pela graça, se essa graça é resistível ou irresistível, não nos compete discutir aqui, mas a graça está disponível para todo mundo. Né? Depender de ser calvinista ou arminiano, é todo mundo mesmo ou todo mundo que foi escolhido, mas tudo bem. Né? A graça está aí, e você vem se você quiser, ou se você for escolhido também, tem essa opção. Né? Mas não é, por definição, uma imposição.
né? Ninguém ia crer mais no cristianismo se houvesse mais milagres, né? A rebeldia está instalada, então para todo milagre ia ter uma explicação científica ou supostamente científica para isso. Eu ia ter sempre um motivo para não crer. Ele está dizendo, ó, por enquanto é assim, né? E é assim por causa da nossa rebeldia. Então, quem está querendo que Deus se revele, cuidado, porque quando o autor se apresenta no palco é porque a peça acabou. E literalmente acabou, não tem mais nenhum outro ato, agora é fim de história. E aí ele faz um apelo final. Não adianta dizer que você decidiu deitar quando já é impossível ficar em pé. Essa já não será a hora de escolher, será a hora de descobrir de que lado realmente nós escolhemos ficar. Que tenhamos dado conta disso antes, ou quer tenhamos dado conta disso antes, quer não. A hora é agora, hoje mesmo, nesse instante, de escolher o lado certo. Deus está se delongando para nos dar essa chance e ela tem prazo de validade, é pegar ou largar, certo? Então ele termina assim o segundo livro, No que creem os cristãos, e a partir da próxima semana a gente vai estudar alguns aspectos sobre a moralidade, né? Por hoje é só. A câmera bugou aqui, a gente não está conseguindo transmitir, acho que foi da queda de energia que deu. Mas nós queremos relembrar a todos vocês do nosso convite para a celebração da Ceia do Senhor, ou Santa Ceia, como falou o professor Yuji aí logo cedo, e estaremos juntos logo após a cantata. Nosso culto hoje será bem simples, nós vamos ter a nossa abertura. Tá ouvindo não, Yuji? Tá ouvindo a gente? Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Ah, agora tá. Pronto. Então eu estava falando que hoje à noite nós teremos a celebração da Ceia do Senhor, logo após a cantata. Então nosso culto hoje vai ser bem simples, porém bem significativo. Logo após a abertura nós teremos a exibição da nossa cantata e logo na sequência teremos a oportunidade de celebrar a Ceia do Senhor, celebrar a ressurreição do Senhor através da Santa Ceia. E você é nosso convidado, prepara os elementos, nós teremos todo o nosso culto online hoje e será uma grande alegria contar com a participação de todos vocês. Vamos encerrar o nosso culto orando ao Senhor e agradecendo por mais uma vez a sua palavra vir através de hoje de uma forma assim muito clara e prática, né? Deus é maravilhoso. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui na Tua presença, por Tua palavra que nos foi explicada. Queremos mais uma vez te agradecer pela vida de hoje, que tem sido o Teu instrumento para nos trazer Tua palavra aos domingos pela manhã. Age, Senhor, através da vida do Teu servo. Cuida, Senhor, dele, da sua família, da sua casa. Que esse seja um tempo precioso para ele também, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado e te agradecemos porque em Cristo Jesus o Senhor nos abriu as portas da vida eterna e por isso nós te agradecemos, Senhor. Nos prepara para o culto de logo mais à noite, continua conosco durante todo esse dia, Senhor. Essa é nossa oração e gratos por isso nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Até logo mais à noite. Grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau.